Segundo Samuel, no capítulo 7, diz: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculos, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel. Eu o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu trono. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Você pode sentar? Irmãos, o que nós vemos aqui é que o rei Davi, um homem que está em uma das tremendas evidências que os homens poderiam chegar, e muitas vezes quando se chega em certas evidências, pensa-se que se pode fazer tudo. E às vezes, esta vai ser simplesmente a vírgula da queda, da catástrofe, de coisas que poderiam ser gloriosas, coisas que poderiam ser tremendas, coisas que poderiam ser maravilhosas. Parece um dos temas que nós já temos falado tanto aqui. Você vê que o profeta Natã, quando Davi diz assim, eu estou morando em casa de cedros, e a arca de Deus está habitando aonde? Em cortinas. Ora, em cortinas, aí ele diz assim, não está certo isso. A intenção de Davi é boa ou é má? A intenção dele é boa. Não, eu quero construir um lugar legal para a arca de Deus. Eu quero colocar essa arca em destaque. Ela é o símbolo de Israel, ela é o símbolo da presença de Deus. Foi o próprio Deus quem mandou fazer esta arca.
Foi ordem dada a Moisés lá no Monte Sinai. Isso aí não é uma coisa qualquer. E ele bem sabia disso, que não era uma coisa qualquer. Mas, embora ele esteja repleto de toda a intenção com relação àquela atitude, ela era uma atitude que não estava nos projetos de Deus. Sabe aquele provérbio que nós dissemos assim, de boa intenção o inferno está cheio? Às vezes, sabe que isso pode ser uma realidade? Tem pessoas que destruíram as suas vidas só porque tiveram boas intenções. E às vezes, eu vou te explicar, boas intenções com relação à sua própria vida. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, não, eu que sei o que é melhor para mim. Já ouviu esse provérbio? Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Não é não, não é verdade. Quem sabe o que é melhor para mim é Deus. Mas aí você vê cristãos que ainda não entenderam o que é ser servo, né? Cristãos que chegam e dizem assim, não, eu que sei o que é melhor para mim. Eu não vou mais nessa igreja aqui não, eu vou naquela. Não, eu não vou mais nisso não, eu vou naquilo. Eu não vou mais... Sabe, as pessoas estão por aí seguindo os seus próprios projetos e não os projetos de Deus. Não, esse emprego aqui, eu não vou trabalhar ganhando R$1.000, não. Aquele lá me oferece 2.000, eu que sei o que é melhor para mim. Mas e se for fazer uma oração? Aí Deus vai dizer o que é melhor. Às vezes o que Deus está vendo como melhor não é o emprego que paga 2.000, é o emprego que paga 1.000. Pessoas estão sendo destruídas por causa dos seus próprios projetos pessoais, tanto a respeito da sua própria vida, como a respeito da vida dos seus filhos. Eu tenho dinheiro, qual o melhor colégio que tem no Rio de Janeiro? É aquele lá? Então eu vou botar o meu filho lá. Afinal de contas, se eu posso pagar o melhor, eu vou pagar o melhor. Não é essa a filosofia que muita gente tem? Não, eu posso dar para o meu filho o melhor. Ué, o melhor que você tem para dar é melhor diante dos olhos de quem? Foi Deus que disse que aquilo é o melhor? Quem foi que disse que colégio caro é o melhor? Irmãos, tem pessoas hoje na sociedade que mal sabem assinar o seu nome e ganham 5.000, 10.000 por mês. Vivem bem pra caramba, enquanto que tem outras pessoas cheias de canudo que estão sempre no vermelho. O que é o melhor para mim? Não, eu vou botar o meu filho numa faculdade, meu filho vai se formar, vai se formar para fazer o quê? Para prestar delegado? Para prestar concurso para delegado? Para prestar concurso para a academia da Força Aérea? Esse é o melhor para o seu filho? E depois de uma oração, será que esse vai continuar sendo o melhor para o seu filho? Mas quantos, diante da porta aparente de oportunidade, esquecem que tem um Deus para consultar? Eu tinha um projeto para a minha vida. Eu tinha. Quando eu dobrava os meus joelhos, eu dizia assim, Senhor, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero te servir e o Senhor sabe que eu quero te servir. Eu quero curar o enfermo, eu quero expulsar demônio, Senhor, eu quero que hajam sinais, prodígios e maravilhas, de maneira que o teu nome seja glorificado. E a minha oração era sincera. Eu sei e Deus sabe. Eu não queria me exaltar, porque eu nunca pensei na obra de Deus a nível de dinheiro. Quando eu pedia isso, eu não era ninguém. Não tinha nenhuma pretensão de estar à frente de nenhuma igreja. Eu já pedia isso no começo da minha caminhada, quando eu vi que isso fazia parte do Evangelho. E eu vi muito enfermo ser curado, eu vi muitas pessoas serem libertas, eu vi sinais, prodígios e maravilhas que Deus operou por suas misericórdias através das minhas orações. E eu achava que isso ia deslanchar.
Eu vendo esses sinais na minha vida acontecerem e Deus me colocando diante de pessoas enfermas, diante de pessoas possessas, eu dizia, Deus está ouvindo a minha oração, então daqui para frente vai ser isso. E de repente a porta se fecha e acabou. Continuamos a ver os enfermos curados e os possessos libertos? Continuamos, mas aquilo se tornou coisa do passado. O projeto de Deus conosco hoje é muito diferente. E hoje eu olho, caramba, se eu estivesse hoje, como tudo apontava, ressuscitando os mortos, o nome do Senhor Jesus não estaria sendo realmente tão glorificado. Eu não estaria no centro da vontade de Deus como hoje estou, se eu estivesse colocando a mão sobre os mortos e eles ressuscitando. Eu tenho essa óbvia conclusão diante de tudo que Deus tem feito, tudo que Deus tem mostrado, tudo que Deus tem falado. Pessoas estão por aí, sei lá, com seus sinais, prodígios e maravilhas, mas é conosco que Deus está contando para abalar o mundo. Onde estão os operadores de milagre do século 21? Cadê eles? Nada mais prestam para serem mentirosos, já que os sinais, prodígios e maravilhas pararam, forja-se, né? Que nem os americanos diziam, o que a gente não pode produzir, a gente inventa, né? O homem foi à lua, não, mas o homem não pode ir à lua, então vamos forjar. Já que o homem não pode ir à lua, vamos forjar, vamos montar, e montou, agora todo mundo viu que eles não passaram de uma vergonha. Talvez a crise econômica deles seja o castigo, né? Sei lá, vai ver que é. Então, muitos crentes estão por aí forjando um monte de situações espirituais depois de terem já perdido, visto que aquilo não foi adiante. Aí chega a voz da restauração para dar a eles a oportunidade de continuar com a sua vida espiritual, eles não querem. Como não querem, ficam para trás em terras secas, sem serem regadas pelo Espírito de Deus. Então, nós vemos aqui que Davi, ele tem um projeto, a intenção dele é boa, ele tem os recursos, ele tem recurso de sobra. Davi conquistou, Davi ficou rico, Davi tributou todas as nações, acabou, ele tem todo o recurso. Ele poderia fazer, e ele decidiu, eu vou fazer. Um profeta, um baita de um homem de Deus que está diante de Davi, diz assim, pode fazer, cara. O que teu coração desejar, pode fazer, porque Deus é contigo. Quando o profeta diz isso na tarde, que à noite está reclinando a cabeça, Deus vem e diz assim, vem cá, ei, quem te mandou dizer aquilo? Que papo é esse que pode fazer o que bem quer, o que bem entende? Por acaso eu te botei aí como profeta para Davi seguir a tua palavra ou a minha? É a tradução, meu irmão. Até o profeta pisou na bola. Pode fazer, Davi. E os meus olhos estão vendo que Deus é contigo. O que tu quiser fazer, aonde tu puser as tuas mãos, pode ver que é prosperidade e conquista, pode fazer o que tu quiser. Aí, quando ele deita, Deus vai pegar ele pela orelha, vem cá. É assim que funcionam as coisas? Ou seja, os projetos do grande rei Davi, do reinado que tipifica o reinado messiânico, os profetas, o reinado desse baita homem, os projetos deste baita homem, neste ponto, não eram os projetos do Senhor Deus. Mas onde está a maldade de Davi? Onde estão as suas más intenções? Aonde ele está planejando a morte de alguém, aonde ele está tentando denigrir alguém, aonde ele está tentando qualquer coisa negativa disso aqui, não existe. Tudo era positivo, de modo que o profeta chega e diz assim, não, vai em frente. Mas Deus diz, não vai em frente não. Há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. Essas lições, irmãos, são lições poderosas que nós precisamos aprender com muito carinho, com muito cuidado, porque
Se nós não aprendermos estas lições, lá na frente, só está nos esperando um buraco, uma cova. Nós vimos, por exemplo, o rei Saul, o que ele fez da vida dele? Ele foi um perseguidor, ele saía da cidade dele, atravessava desertos para perseguir o rei Davi. Ele se transformou num assassino, matou cerca de 84, 89 sacerdotes do Senhor, porque apoiaram Davi na fuga. Ele achava-se todo certo, todo convicto, e de repente, no final da vida dele, ele vai colher o fruto de tudo aquilo que ele plantou, de tudo aquilo que ele achava certo. Ele era o rei. Tem alguém ameaçando o reinado dele, que ele enxergou em Davi uma ameaça. Mas ele nunca fez uma oração. Ele nunca ouviu a voz de Deus dizendo: vai nessa tua força porque eu sou contigo. Ele tinha convicção, ele é o rei. Quem o colocou como rei? Deus. Acima dele, só Deus. Ele achava que poderia fazer todas as coisas que ele bem quisesse, que ele bem entendesse. De repente, ele se acaba o fim da sua vida, para não passar por uma vergonha maior ainda, ele tem que se suicidar em cima da própria espada. Mas todas as suas atitudes eram de uma autoconvicção. Irmão, você está certo das suas atitudes? Você está certo do que você tem a realizar? Você está convicto? Lembra quando nós fomos presos e teve gente aqui do ministério que não deveria ter saído e saiu? E depois, inclusive, eu vi o e-mail que esse camarada mandou para os irmãos da igreja, dizendo: vocês estão tudo cego. As algemas não estão nas mãos, não, as algemas estão nos pés de vocês. E falou um monte de besteira. Estava convicto. Depois que eu saí da prisão, depois que viram aonde Deus realmente estava, aí começaram a chorar pela internet, encher a caixa de e-mail da minha esposa de lágrimas e prantos, pedindo para voltar para a geração Jesus Cristo. Saíam de suas casas, iam na casa de irmãos aqui da igreja, choravam, lamentavam, querendo uma ponte para voltar para a igreja. Mas quando partiram, quando viram que eu estava preso, achavam que eu estava acabado. Imagina! Eu devorando rebanhos de leões, vivendo a maior glória que um homem pode viver, que é carregar as marcas do Evangelho sobre a sua vida, e as pessoas convictamente criticando, falando mal, jogando palavrões na rede, na internet, enchendo a caixa de e-mail dos irmãos com um monte de besteira, com um monte de baboseira, e aí depois foram prantear e chorar, querendo retornar para a geração Jesus Cristo, como se Jesus fosse um palhaço. Mas eles partiram convictos, eles tinham certeza que geração Jesus Cristo era um ministério enterrado por algemas de homens, por prisões de homens. Não conhecem Escritura, não conhecem Bíblia, não sabem que o Deus que dá ordem aos anjos que abrem as cadeias, não morreu, não se aposentou. Aí, a convicção dessa gente, quando eu li o e-mail, aquelas palavras agressivas, aquela convicção: vocês estão todos cegos, vocês estão sendo guiados por homens, e toma-lhe expressões convictas. Eu disse assim: esse cara vai se arrepender do que está falando. E esse se arrependeu.
Esse chorou amargamente para voltar para a geração de Jesus Cristo. E não pode voltar, não tem permissão de voltar. Mas ele estava convicto, ele tinha certeza do que estava falando. Aí mandou e-mail, foi para todo mundo. E aí os irmãos me mandaram, olha o que fulano está dizendo, olha o que fulano está escrevendo. Quando me mandaram, né, depois que saímos da prisão, me mandaram, olha o que ele fez. E eu fui analisar, eu falei, mas como é que pode? Pessoas que comeram conosco à mesa, pessoas que participaram da mesma glória, pessoas que pisaram nas mesmas pegadas. Há caminho que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. Então, irmão, quando Saul estava perseguindo Davi, ele tinha uma convicção? Tinha. Ele tinha uma certeza que ele deveria fazer aquilo? Tinha. Qual é a única diferença? O que Saul não tinha? Ele não tinha a voz do Senhor dizendo, vai que eu sou contigo. Mas ele tinha os exércitos. Ele tinha a palavra de autoridade, ele é o rei. Ele tinha as armas a seu favor. Os seus capitães de 50, de 100, de 200, ele tinha tudo. Ele tem o território dominado. Ele tem os guardas, ele tem os vigias. Ele tem os cavalos, ele tem as carruagens, ele tem as armas confeccionadas de metal. Ele está no top. Ele só não tem o quê? A voz do Senhor dizendo, vai que eu sou contigo. Então, irmão, lição, não interessa o que você tenha, enquanto você não tiver a voz do Senhor dizendo, vai que eu sou contigo, você não tem nada. Você não tem absolutamente nada. Olha que nem passou pela minha cabeça em nenhum momento falar sobre isso. Tem gente que tem um testemunho, tem experiências, veio não sei de onde, foi projetado não sei em quê, tem um monte de coisa. Não, eu sou tal, eu tinha o cargo, eu tinha a posição, eu era isso, aquilo outro, então eu vou fazer isso para a glória de Jesus, eu vou dar esse testemunho, eu tenho esse conhecimento, eu vou aplicar isso na obra de Deus e tal. Tem tudo, mas não tem a voz do Senhor que diz, vai que eu sou contigo. Você sente falta de alguém na igreja? São pessoas que têm tudo e pensam que são alguma coisa. Nós podemos não ter nada, mas se tivermos a voz do Senhor que diz, vai que eu sou contigo, aí sim temos e somos tudo. Uma vez, irmão, eu dizia, numa situação calamitosa em que eu me encontrava, eu dizia assim para uma pessoa, estava até na areia da praia, de frente ao mar, eu dizia assim para a pessoa, ó, eu não tenho nada, eu não tenho no bolso, eu não tenho além do dinheiro para voltar para casa, não tenho nada, eu não posso comprar 1 quilo de arroz, eu não tenho nada, não dá para comprar uma TV, não dá para comprar um rádio, eu não tenho nada, eu não tenho aonde morar se não for na casa de alguém, tenho que morar na casa dos meus pais, eu não tenho nada. Aí eu dizia assim para a pessoa, mas uma coisa eu tenho, que não é qualquer um que tem como eu tenho uma fé, que é raríssima sobre o planeta Terra, e talvez não existam 2 pessoas nesse mundo com a fé que eu tenho, e uma coisa eu sei, Deus vai honrar a minha fé, e hoje eu não tenho nada, mas um dia eu terei tudo. Eu estou vivendo esse dia. O homem que não tinha, além do dinheiro da passagem para pegar um ônibus e voltar para casa, hoje eu tenho carro que ando de tanque cheio, hoje eu tenho casa própria, hoje eu tenho biblioteca à minha disposição, tenho sala de vídeo à minha disposição, está à disposição de vocês também, mas está a minha também, tenho o instrumento que eu quiser para aprender, e se por acaso tiver um tempo vago para preencher, tenho tudo. Tem vários computadores à minha disposição,
Se quiser aprender coisas mais profundas de computador e programas, tem vários irmãos na igreja sempre à disposição para me ensinar. Mas este é o mesmo homem que um dia só tinha o dinheiro da passagem para pegar um ônibus e ir para casa. Amém, meu irmão? E ali fiquei eu. E as pessoas dizem assim, vamos abrir uma igreja? Tu prega bem. Eu falei, longe de mim tal coisa, Jesus não me deu essa ordem. Que isso, cara, lá o fulano já está lá na frente de uma igreja, ele começou bem depois de você, foi você que levou ele para a igreja, deixa ele ir, Deus o abençoe, que ele vai adiante, mas eu sou arredo do meu pé, o dia que eu ouvi a voz do Senhor, vai que eu sou contigo. Enquanto eu não ouvir a voz do Senhor dizendo, vai que eu sou contigo, eu não vou. E muita gente passou na minha frente mesmo, muito convite, eu recebi convite para ser pastor em Nova Vida, Universal, Assembleia, Batista, tudo que era canto por onde eu abria a boca, falava de Bíblia, tu é pastor, vem para cá que eu vou te consagrar, vai para lá que eu vou te consagrar, vamos abrir uma congregação, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo, vai ser aquilo outro. Não, enquanto eu não ouvi a voz de Jesus, dizendo, vai que eu sou contigo, não adianta eu conhecer Bíblia, não adianta eu pregar bem, não adianta eu ser um bom orador, não adianta nada, se ele não disser, vai que eu sou contigo, tudo que eu tenho, não tenho nada. Mas muitas pessoas se deixam convencer pelo que tem e esquece que a voz do Senhor é que faz a diferença. Davi também é um homem que serve de muitos exemplos, muito mais bons, mas também tem os seus probleminhas. Davi, quando ele foi construir o templo, ele tinha a intenção de construir o templo. Ele comprou um monte de coisa, ele modelou, preparou, organizou, fez a planta lá, como Deus tinha anteriormente revelado, e há tempos antigos. E na hora de dar a ordem, vamos fazer, vem Natã, o profeta Natã, e diz assim para ele, Davi, está tudo pronto, tá, mas está faltando só uma coisa, a palavra do Senhor dizendo, vai que eu sou contigo. Deus não deu essa palavra, Deus disse que você não vai construir o templo. Mas está tudo pronto. Mas está faltando só isso. Enquanto isso não acontecer, ao contrário, Deus tem dito, sabe o quê? Tu não construirás o meu templo. Amém, meu irmão? Sabe o que a palavra de hoje significa? Que se você aprender a lição de hoje, amanhã você será uma tocha viva nas mãos de Deus. A palavra de Deus significa isso. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. É mais fácil ser um homem de Deus do que o que muita gente pensa por aí. É mais fácil ser um homem de Deus do que o que muita gente pensa por aí. Lutas e provas virão no nível de qualquer um. Se você está no banco, se você está atrás do púlpito, lutas e provas todo mundo vai passar. Agora, ser um homem de Deus é bem mais fácil do que o que muita gente está confeccionando por aí. Sabe o que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas, Senhor, e hoje a nação de Israel bate no peito para dizer assim, nós temos por pai Abraão. Foi provado? Foi. Mas além da prova de oferecer o filho, anda na minha presença, ser perfeito. Para sermos perfeitos, precisamos ter uma estrada para trilhar. E nós temos, essa estrada se chama o Evangelho do Senhor Jesus. Então, meu irmão, Davi tem uma convicção, ele prepara tudo, mas ele só faltou uma coisa preparar. Um lugarzinho para ele entrar lá e orar a Deus e saber o que Deus tinha a dizer sobre o que ele estava planejando, sobre todo o seu projeto. Você tem, irmão, o seu lugar? Você prepara tudinho, deixa tudo preparado, tudo organizado,
Mas enquanto você não entrar lá no seu cantinho e falar com Deus e receber do Senhor o sim, irmão, não dá passo nenhum, porque você vai arrebentar com a sua vida, vai arrebentar com a sua estrutura, vai arrebentar com a sua família, vai arrebentar com tudo. Tem gente dizendo assim, não, Deus é poderoso, Deus vai me prosperar, a vontade do Senhor é que eu prospere, Deus faz tudo por mim, Ele me cura, Ele me abençoa, Ele faz e acontece. Então tudo que eu fizer, Deus vai aprovar, porque eu sou servo de Deus. Aí vai lá e vende a casa, ou então quer comprar o carro, ou então quer fazer uma mudança, e as pessoas vão fazendo os seus próprios projetos. Não, eu tenho essa empresinha aqui, eu vou ampliar a minha empresa. Eu conheci um microempresário, irmão, que ele tinha uma loja só, e aquela loja ali já vinha passando de geração em geração, e sustentando o homem num nível de vida belíssimo, pagando colégio caro para os filhos, com um carro 0 quilômetro na porta, a mulher se vestia muito bem, com roupas finas e caras, ele tinha uma empresa, servo de Deus. Um dia, este homem decidiu ampliar os seus negócios, e ampliou, comprou uma segunda loja, os negócios ampliaram e faliram, ele perdeu tudo, a ponto de ficar sem ter um dinheiro para pegar um ônibus, ficou desempregado, não teve mais nada. Não era servo de Deus? Tinha alguma má intenção? Não, ainda era dizimista fiel. E quantas pessoas dizem assim, não, eu sou dizimista fiel, com certeza Deus vai me abençoar. Por quê? Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais dízimo eu posso dar. Como se na cara de Jesus tivesse uma cifra e embaixo um cordão escrito mercenário. Irmão, não confunda o Jesus verdadeiro com outros que tem por aí. O Jesus verdadeiro não precisa de nada de ninguém. Então as pessoas dizem o quê? Não, mas se eu prospero, automaticamente eu ajudo mais a obra de Deus. Meu irmão, a obra de Deus não precisa da tua ajuda. Bane esse pensamento da tua cabeça. A obra de Deus não precisa da tua ajuda. A obra de Deus está estabelecida. Deus já determinou o princípio, meio e fim dessa obra. Ele te chamou para te dar a chance de ser participante da glória que em nós há de ser revelada. Não pensa que se você sair da igreja que tu vai fazer falta. Não vai fazer falta nenhuma. Não pensa que se você se desviar que vai fazer falta. Não vai fazer falta nenhuma, porque esta obra já está profetizada e definida. Princípio, meio e fim. Nenhum dos projetos de Deus cai por terra. Nenhuma folha cai da árvore. Ele já determinou tudo. E a prova disso, está aí a Bíblia. Mostrando o princípio e o fim. E a Escritura diz, não há Deus como o Senhor, que desde o princípio já anuncia o fim. Aí surge eu no século 21, um abestalhado pensando que Deus precisa de mim. Ele me chamou para me dar a chance de herdar o seio do Filho amado Jesus Cristo. Ele não precisa de mim para nada. Mas quanta gente cria os seus projetos. Não, se eu tenho uma empresa, essa empresa aqui me dá 500 mil por mês, sei lá quanto, meu dízimo é tanto, se eu abrir outra empresa, meu irmão, não dê passos, se Deus não te disser, dá passos. Nós estamos vivendo os últimos dias, e nós temos que caminhar como se estivéssemos pisando em ovos, porque não tem tempo mais para cair e levantar. Não existe mais esse tempo. O tempo agora é de ser resgatado, restaurado e seguir em frente.
Quem caiu não vai voltar mais. Você pode até sentar aí no banco, mas tu nunca verá na frente dessa igreja. Quem caiu aqui só vai levantar se Jesus disser o contrário de tudo que ele já disse. E eu estou duvidando muito. Tem regras que a gente entende que elas estão estabelecidas. Nós tivemos um rei em Israel chamado Uzias, não era isso? Uzias, que foi oferecer incenso. O homem foi oferecer incenso para Deus. Qual a má intenção dele? Tanta gente oferecia incenso. Não era regra de Deus que as pessoas oferecessem incenso e um monte de coisas aromáticas, até os sacrifícios. Deus não se agradava disso, não existia uma regra. O rei Uzias também foi oferecer incenso. Ele tinha boa ou má intenção? Muito boa. Mas ele só não tinha o quê? A palavra do Senhor dizendo assim, vem me oferecer incenso. Ou seja, até para dar alguma coisa para Deus, Deus tem que te pedir. Caramba, isso é profundo demais, meu. Quanta gente por aí achando que está dando coisas para Deus que Deus não pediu. Deus não pediu, meu irmão. Deus não pediu. Entenda a grandeza de Deus, entenda a grandeza do que é ser servo. O homem chegou, o centurião romano chegou diante de Jesus e disse, Senhor, não entra na minha casa não. Eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Manda uma palavra e o meu servo sarará, porque eu também sou homem sob autoridade. Eu digo a um servo, vai, ele vai. Eu digo a um, vem, ele vem. O que eu mando, eu não preciso nem observar, eu sei que vai se cumprir. Você tem ideia do que é ser servo? E muita gente não está captando a ideia do que é ser servo. Estão tomando suas próprias atitudes, não estão tendo a consideração devida de Jesus como um Senhor absoluto e estão querendo oferecer para Deus o que Deus não mandou oferecer. Irmão, ser servo é uma coisa taxativa. Não adianta você criar moda. Eu vou fazer isso aqui para agradar Jesus. Eu acho que eu vou pintar tudo isso aqui de vermelho para agradar Jesus. Irmão, para pregar um parafuso, para mudar uma pintura, para usar as cortinas, para botar enfeite aqui na frente da igreja, para enfeitar em época de festa, botar bolas aqui dentro, tudo isso me preocupa. Já teve festas aqui que a minha esposa quis usar bolas de determinadas cores. Eu falei assim, não usa essa cor, não, usa outra cor. Que diferença faz uma cor ou outra? Pode não fazer diferença para muita gente, nem para mim não faz diferença nenhuma. Mas quando o Espírito Santo nos incomoda e nos move e comove a certas situações, passa a fazer toda a diferença. Por que ele mostrou que as nossas camisas seriam pretas escritas com letras brancas? Não podia fazer qualquer cor? Não dá no mesmo? O que dá no mesmo para nós, pode não dar no mesmo para Deus. Nós temos que entender a grandeza desse Deus e o que é servir a Deus, como um escravo. Eu gosto muito dessa palavra. Eu digo, Senhor, me reputa como um escravo para o teu serviço. Mas tem gente que não gosta de receber título de escravo, prefere título de senhor, ou então de bispo, de arcebispo, cardeal, papa, apóstolo, né? Tem um palhaço, agora eu lembrei disso, eu acho isso um verdadeiro palhaço. O camarada manda e-mails para todo mundo com os estudos lá absurdo, fajuto, todo problemático. Aí ele manda e-mail para todo mundo e embaixo ele escreve assim, teu bispo. Aí eu mandei um e-mail de volta para ele. Falei assim, irmão, quando você estiver mandando carta para os outros, veja para quem você está mandando, porque você está assinando como teu bispo, e pode ter pessoas que não estejam te considerando como bispo das suas vidas, como um exemplo sou eu. Nunca mais ele mandou.
Que história é essa de teu bispo? Que história é essa? O cara manda um e-mail para você, teu bispo. E assina lá embaixo, teu bispo. Que bispo? Que história é essa? Que palhaçada é essa? E como às vezes o mal tem que ser cortado é pela raiz mesmo, a gente corta logo. Aí, Uzias é um exemplo, irmão, de alguém que tem boa intenção, mas que não foi chamado para realizar aquilo. E os outros que Deus chamou para realizar, oferecer incenso diante do altar, eram melhores que Uzias? Não, Uzias era rei. E os outros sacerdotes da linhagem de Arão ofereciam os censos e tinham seus ofícios no templo. Qual o problema com Uzias? Não existia nenhum problema com Uzias. A questão está nas mãos de Deus. Só serve a Deus, com a regra determinada, aquele a quem Deus chamar para realizar. Nós concluímos então aqui apenas lembrando de um casal que está lá em Atos. Como é o nome deles? Vocês estão ligados no mesmo espírito, né? Ananias e Safira eram pessoas convictas, só que aí eles estão muito problemáticos. Mas Ananias e Safira é o exemplo, infelizmente, de muita gente. Por quê? Ananias e Safira, eles fazem uma trama, eles combinam, só tem nós dois aqui. Então vamos combinar. Ninguém vai ficar sabendo. Irmão, nunca ouse olhar para o que você vê e achar que só o que você vê é o que existe à sua volta. À sua volta existem muitas coisas que você não vê. Muitas coisas estão à sua volta que você não vê. Uma vez se manifestou um demônio numa igreja, na igreja que eu costumava ir, manifestou um demônio. Aí a mulher foi toda assanhada para lá expulsar o demônio. Quando ela se aproximou, o demônio olhou para ela assim: ué, você vem me expulsar? Acende um cigarrinho aí. Lembra de tal lugar que a gente andava junto, que a gente se conhecia? As pessoas às vezes pensam que faz coisas escondidas. Escondido de quem? Muita gente não consegue esconder as coisas nem do diabo e pensa que consegue esconder de Deus. Ananias e Safira, estamos nós dois aqui. Ananias, só nós, é isso, Safira, só nós dois aqui. Vamos combinar o seguinte: vamos vender a propriedade, portanto, vamos dizer que vendemos portanto, e vamos nos engrandecer diante da igreja lá de Atos. Vamos dizer que vendemos, vamos depositar todo o dinheiro lá nos pés dos apóstolos, que nem todo mundo está fazendo. Vamos lá. Projeto convicto, não tem como dar errado, só está nós dois aqui, ninguém viu, nós não vamos dizer por quanto vendemos, não interessa para ninguém, ninguém vai nos perguntar por quanto vendemos, o nosso projeto está perfeito. Perfeito, irmão, só Deus é perfeito. O que eles fazem? Eles não entendem quem é o Deus que está se manifestando naquela glória da vida do apóstolo Pedro. Eles não entendem. Sabe que tem muita gente que está no meio, mas não está compreendendo a grandeza de quem se manifesta no meio. Muita gente está por dentro da igreja, meu irmão. Às vezes eu fico impressionado com algumas coisas, que o fulano cria um tumulto por causa de 50 centavos de troco do CD. Eu fico impressionado. Gente andando de carro, gente bem de situação, gente que tem condição de pagar sei lá o que de condomínio, de aluguel, e às vezes cria uma briga por causa de 50 centavos de CD. Às vezes nós fazemos umas festas aqui. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Às vezes nós fazemos umas festas aqui para nos alegrar, para nos divertir. E não tem gente que briga, que discute, depois eu fico sabendo que fulano se desentendeu com não sei quem. Fulano empurrou não sei quem. Eu digo, caramba, onde eu estou? São pessoas que nem Ananias e Safira,
que não discernem o chão que estão pisando e muito menos o Deus que estão pensando cultuar. São convictos nas suas opiniões. Eu tenho razão, eu tenho convicção, eu estou certo. Meu irmão, eu só estou certo depois de eu orar e Deus disser que eu estou certo. Se eu não tiver orado, Deus não tiver falado, a minha convicção pode dar, sabe aonde? Na sepultura. E muita gente é assim. Está cheio de Ananias e Safira por dentro das igrejas. Gente querendo aparecer. Pastor, eu trouxe aqui meu dízimo. É mesmo, irmão? Bota lá na caixa. Pastor, está aqui o meu dízimo, ó. Eu não vou nem botar na caixa porque é muito dinheiro. É mesmo? É muito dinheiro? É que eu vendi uma propriedade e eu quis trazer aqui na mão do pastor. É mesmo? Na minha mão? A minha palavra já pediu dízimo a alguém? Eu já pedi oferta a alguém? São pessoas que querem aparecer. Então está cheio de Ananias e Safira por aí afora, meu irmão. Dentro das igrejas, de um modo geral. Então, meu irmão, o que eles fazem? Não entendem qual o Deus que está presente na situação, não entendem o mover espiritual que está acontecendo com a presença de Pedro, e não poderiam imaginar que diante de todo aquele projeto tão bem arquitetado, tão bem elaborado, tão bem definido, tão bem concordado, diante de todo aquele projeto, havia uma grande glória os esperando. Qual? A morte. Porque há caminhos que ao homem parecem bons e perfeitos, mas o final, caminho de morte. Irmão, para concluirmos, Deus está me lembrando de uma frase que Ele nos deu há bastante tempo nesse ministério. Hora de decisão é hora de oração. Grave esta frase no seu coração. Eu tenho ela gravada, porque não fui eu quem criou essa frase. Eu não criei essa frase. Se eu tivesse criado essa frase, talvez eu pudesse até vir a esquecê-la. Mas esta frase foi uma revelação das misericórdias de Deus para as nossas vidas. Então, sempre que eu tenho uma decisão para tomar, pode o mundo estar desabando. Tem que fazer, tem que ser agora, não sei o que. Peraí, dá licença. Enquanto eu não for lá e não tiver uma palavra de oração diante do meu Deus, e não sentir o mover do meu Deus, não me interessa que o mundo vá desabar, que o chão vai se abrir, não me interessa nada. Eu tenho que primeiro consultar o meu Senhor. Se Ele me diz sim, é sim. Se Ele me diz não, é não. Se Ele me diz espera, é espera. Se Ele me diz faz ou desfaz, o que Ele disser, isso tem que ser, porque eu aprendi essa lição. Que hora de decisão? É hora de oração. Jesus tinha 12 apóstolos para escolher. A Bíblia diz que ele primeiro fez o quê? Passou a noite inteira num monte em oração. Quando ele desceu com o nome de cada um na ponta da língua e foi chamando. Amém? Então até aqui nos tem ajudado, Senhor.